Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal e a aula de hoje será sobre sistema cardiovascular. Bem, o sistema cardiovascular, vamos começar pelo conceito. Ele é um sistema hermeticamente fechado no interior do qual circula o sangue, tá? E esse sangue é levado para nutrir os tecidos. Fazem parte do sistema cardiovascular o coração e os vasos sanguíneos. Mas nesse vídeo especificamente nós vamos falar só sobre o coração, tá? Sobre as estruturas do coração. No outro vídeo nós faremos falando sobre a circulação sistêmica, a circulação pulmonar e o direcionamento do sangue nessas circulações. Como que o sangue circula no interior desses sistemas. Vamos ao coração. O que é o coração? O coração nada mais é do que uma bomba do nosso sistema cardiovascular. Ele serve para impulsionar o sangue para as artérias. Ele recebe o sangue das veias e impulsiona o sangue para as artérias. Ele bate cerca de 0,80 vezes por segundo. Não chega a ser uma batida por segundo, é 0,80 batidas por segundo. Tá? 70 batidas por minuto, 100 batimentos por dia, 40 milhões de batimentos por ano e cerca de 3 bilhões de batimentos durante a sua vida toda. Isso aí é uma estimativa, uma aproximação, tá? Não quer dizer que todo mundo, o coração de todo mundo vai bater cerca de 3 bilhões de vezes. Alguns batem menos, alguns morrem antes, né? Alguns batem menos, alguns batem mais, mas essa aí é a média. O coração está localizado no interior de uma cavidade chamada mediastino, que é um espaço que fica entre os pulmões. Vamos lá mostrar. Aqui, ó. Essa cavidade aqui que fica entre os pulmões é chamada de mediastino. E é aqui que o coração encontra-se localizado. De que forma ele encontra-se posicionado? Bem, ele tem um formato aconilado ou piramidal, como vocês podem ver. Por isso ele apresenta um ápice e uma base. Tá? O ápice dele fica voltado para lateral, para anterior e para inferior. Então, dessa forma, ele fica posicionado no mediastino, tá? Com o ápice voltado para lateral esquerda, para anterior e para inferior. Bem, o coração possui um envoltório, que serve para proteger ele, para fixar ele no interior dessa cavidade que eu falei, que é o mediastino. Esse envoltório chama-se pericárdio. O pericárdio ele possui duas camadas, o pericárdio fibroso e o pericárdio seroso. Só que esse pericárdio seroso ele possui duas lâminas, uma lâmina visceral e uma lâmina parietal. Como funciona isso? Aqui a minha mão está simulando o pericárdio fibroso, tá? Essa lâmina que recobre aqui o coração é chamada de lâmina visceral do pericárdio seroso. E essa lâmina que estaria em contato com o pericárdio fibroso seria a lâmina parietal do pericárdio seroso. O coração ele possui três camadas, da mais externa para a mais interna: epicárdio, miocárdio e endocárdio. Recapitulando, aqui a mais externa é epicárdio. O epicárdio é como se fosse a mesma coisa da lâmina visceral do pericárdio seroso, só que aí o que muda? Quando eu estiver falando de lâmina do pericárdio, é a lâmina visceral do pericárdio seroso. Quando eu estiver falando de camadas, vai ser o epicárdio. Então, epicárdio, miocárdio, endocárdio. Miocárdio é o músculo cardíaco. Faces. Então o coração apresenta algumas faces. As faces laterais estão voltadas para os pulmões. Então logo elas são as faces pulmonares. Então tem a face pulmonar direita e a face pulmonar esquerda. Anteriormente, o coração encontra-se voltado para o osso externo, que é esse osso do peito, aqui do meio do peito, e para as costelas, ou para as cartilagens costais. Por isso, ela recebe o nome de face externo-costal. A face posterior, ela fica repousando sobre o diafragma, ela fica voltada para o diafragma. Por isso ela recebe o nome de face diafragmática. O coração ele apresenta quatro câmaras, quatro cavidades. Se você for abrir o coração, você vai ver. As inferiores são chamadas de ventrículos e as superiores são chamadas de átrios. Aqui na outra peça também nós podemos ver, ó, as câmaras inferiores são os ventrículos e as câmaras superiores são os átrios. Então nós temos um ventrículo direito, um ventrículo esquerdo, um átrio direito e um átrio esquerdo. Como você pode observar, a parede do miocárdio
do ventrículo esquerdo, ela é mais espessa, porque ela precisa de mais força, ela precisa ser mais trabalhada para poder ela conseguir ejetar o sangue do coração para a circulação sistêmica. Enquanto a parede do ventrículo direito ela é menos espessa. Por quê? Porque ela vai ejetar o sangue para os pulmões. E os pulmões estão ali, do lado do coração, próximo. Então não precisa de uma força muito grande. Nos ventrículos eu vou encontrar algumas estruturas. Aqui essas projeções digitiformes, em forma de dedos, são os músculos papilares. Dos músculos papilares vão emergir, ou vão se fixar aqui nos músculos papilares, essas estruturas aqui, ó, que estão sendo simuladas por essas cordinhas, são as cordas tendíneas. Tá? As cordas tendíneas elas vão se prolongar e vão formar a válvula atrioventricular. Tá? Essa aqui é a válvula atrioventricular direita ou válvula tricúspide. A válvula atrioventricular esquerda ela pode ser chamada também de válvula bicúspide ou válvula mitral, ou válvula atrioventricular esquerda também. A mesma coisa do lado esquerdo aqui, nós vamos encontrar músculos papilares e trabéculas cárneas também, que são esses emaranhados aqui do endocárdio. Além das trabéculas cárneas, aqui nos ventrículos, nós vamos ter, entre eles, separando um ventrículo do outro, o ventrículo direito do ventrículo esquerdo, nós vamos ter aqui o septo interventricular. Aqui nós vamos ter, nos átrios, o órteo do seio coronário, que é a abertura desse vaso aqui, que é o seio coronário. Nós vamos ter a fossa oval e ao redor dela nós temos o limbo da fossa oval. A fossa oval ela é uma estrutura que quando na sua fase embrionária é chamada de forame oval. Aí quando você nasceu você precisou fazer a oxigenação do seu sangue e o seu forame oval se transformou na fossa oval. Aqui nós também vamos ter esses músculos emaranhados, que são chamados de músculos pectíneos. Aqui nos ventrículos é trabéculas cárneas, aqui nos átrios são músculos pectíneos. Temos também as projeções, essas projeções dos átrios aqui, ó, que são as aurículas. Eu tenho uma aurícula esquerda e uma aurícula direita, tá bom? Para que serve essa aurícula? Algumas literaturas dizem que é para reduzir o impacto do sangue. Os átrios eles recebem o sangue das circulações. O átrio esquerdo recebe o sangue da circulação pulmonar e o átrio direito recebe sangue da circulação sistêmica. Alguns autores eles concordam que as aurículas elas diminuem o impacto do sangue quando ele chega nos átrios. Aqui, ó, a aurícula esquerda e a aurícula direita. Vamos agora para os grandes vasos da base. Então aqui eu tenho o tronco pulmonar. O tronco pulmonar ele vai se bifurcar em duas artérias pulmonares. A artéria pulmonar esquerda e a artéria pulmonar direita. O tronco pulmonar vai possuir ainda uma válvula, aqui ó, que é formada por 3 válvulas semilunares, que é chamada de válvula do tronco pulmonar. Esse outro vaso aqui é a artéria aorta. A artéria aorta ela é dividida em algumas partes, que é a parte ascendente da aorta, arco da aorta e para baixo seria a parte descendente da aorta. Do arco da aorta vão emergir 3 ramificações: tronco braquicefálico, artéria carótida comum esquerda, artéria subclávia esquerda. Do tronco braquicefálico vão surgir a artéria carótida comum direita e a artéria braquicefálica direita. E ligando aqui, ó, a artéria aorta com o tronco pulmonar, bem na região da bifurcação, eu vou ter o ligamento arterial. Eu tenho ainda aqui a minha veia cava superior, que está trazendo o sangue da circulação sistêmica da parte superior do corpo para o meu coração, e a veia cava inferior, que está trazendo sangue também da circulação sistêmica da parte inferior do meu corpo de volta para o coração. E aqui eu tenho as veias pulmonares, que estão trazendo sangue oxigenado da circulação pulmonar de volta também para o coração, mais precisamente no átrio esquerdo. E é isso aí, pessoal, essa foi a aula de hoje. Se vocês gostaram dessa aula, deixe seu like. E a próxima aula será explicando sobre a circulação pulmonar e a circulação sistêmica. E é isso aí, até a próxima.